Oi, oi, gente, tudo bem? A hora do sim hoje tá aqui no cartório Bruno Quintiliano e a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas. Bruno, primeiramente, muito obrigada por vir conversar com a gente e por essa parceria. Sim, é um prazer recebê-los. Estamos à disposição para as dúvidas. Quando a gente fala de casamento, gera muitas dúvidas. A gente até conversou um pouquinho aqui antes. Tem muita coisa para ser falado. Mas eu acho que é importante a gente começar falando sobre documentação. Quais são os documentos que normalmente vocês pedem? Há diferença de uma pessoa para outra? Tipo, se é casado, se é solteiro, tem diferença de documento? Sim. Então a gente tem que pensar... Se é divorciado, né? Porque casado não pode casar de novo. Isso. A gente tem que pensar primeiramente, vamos pensar nos solteiros. Então tem que provar, tem que fazer essa prova de que realmente são solteiros. Então com as certidões de nascimento, digamos o noivo e a noiva solteiros, certidões de nascimento atualizadas, com prazo de 6 meses, tira uma segunda via, para comprovar que realmente são solteiros. E a documentação pessoal que tiver, identidade, CPF e um comprovante de residência. O divorciado, então, é aquela certidão de casamento com a averbação do divórcio, atualizada também. E o viúvo, que é a certidão de casamento com a anotação de que aquele cônjuge já faleceu, acompanhado da certidão de óbito. Todos estes, então, os noivos têm que apresentar os documentos pessoais, identidade, CPF, os documentos que tiver. E quanto tempo antes que eu devo procurar o cartório? Por exemplo, no meu caso do Léo, a gente vai fazer uma cerimônia e a gente precisa, em setembro. Quanto tempo antes que a gente precisa procurar o cartório para organizar esse casamento civil? Tá, então chegou no cartório aqui, apresentou a documentação, a gente pode marcar a cerimônia para daqui 5 dias até 90 dias, tá? Não pode ultrapassar os 90 dias. No máximo 90 dias. No máximo 90 dias. Porque senão tem que abrir outro processo. Outro processo, ele vence então. Por 90 dias estão aptos a casar. Passou, tem que fazer um outro processo de casamento. Quando a gente falou de documentação, eu acho interessante a gente falar que antigamente era necessário ir ao cartório onde a sua certidão de nascimento foi feita. Hoje em dia não precisa mais, com a tecnologia vocês conseguem acessar daqui, é isso? Sim. Chegou os noivos aqui, as certidões não estão atualizadas, tá? O cartório mesmo procede essa atualização da segunda via de qualquer outro cartório do Brasil. Tá? A gente pede, só que a gente não vai marcar com 5 dias, a gente vai marcar mais um pouquinho. Isso tudo é pela internet, pelo sistema, mas claro que tem cartórios menores, onde o sistema de informática é mais falho, então demora-se mais um pouquinho. A gente solicita pelo menos uns 10, 15 dias. E quais são os tipos de casamento civil? Porque eu sei que tem ali o que a gente vem aqui no cartório e tem o que vai um juiz de paz aonde eu vou fazer a cerimônia. Qual é o nome desses casamentos? E tem outros tipos que não são tão falados assim? Então tem três tipos de casamento. O casamento civil, que acontece aqui no cartório mesmo, vem e marca a cerimônia aqui, o juiz de casamento, o juiz de paz, está aqui no cartório, a cerimônia. Tem o casamento fora do cartório, que marca-se então que seja num clube, que seja na residência, com dia e hora, em que o cartório, juntamente com o juiz de paz, vai e faz a cerimônia lá. E tem o religioso com efeito civil. Você vem, prepara aqui toda a documentação, a gente entrega para os noivos levarem àquela igreja, tem que ser uma igreja constituída, e o pastor é que faz o casamento. O cartório não precisa deslocar até lá. Depois, até 5 dias depois, os noivos então trazem aquela documentação da igreja e a gente entrega a certidão de casamento aqui do cartório. Certo. E aí, a gente tem uma dúvida, essa eu acho que gera muitos questionamentos quando as pessoas chegam aqui, sobre os regimes de bens. Regime universal, regime parcial, qual que é a diferença entre eles? Tá. Então, com o advento da Lei 6.515, lá em 1977, determinou que o regime legal de bens, para todos os noivos que chegarem, é comunhão parcial de bens. Quem quiser diferente, que é algum dos outros regimes, que seja comunhão universal de bens, separação total de bens ou participação final dos aquestos,
tem que fazer uma escritura de pacto antinupcial. É um acordo entre os noivos de que não escolheram aquele regime legal. Que seria o padrão, digamos assim. O padrão hoje, então, é o comunhão parcial de bens. E o regime parcial de bens é aquele, para quem tá em casa entender, é aquele que, por exemplo, vou casar com o Léo. Tudo que a gente adquirir daqui pra frente é dos dois. Isto. O universal, eu queria que você explicasse isso pra quem tá em casa, porque às vezes eu vou explicar e vai ficar errado. Vamos fazer uma explicaçãozinha bem resumidinha, mas só sobre pactos antinupciais aqui, por exemplo, regimes de casamentos, dá pra falar o dia inteiro, tá? Comunhão parcial de bens. É do casal que eles construírem a partir do casamento. Então, no eventual divórcio, eles vão partilhar o que eles construíram juntos, tá? Tem reflexo também o regime de casamento com relação à sucessão. Então, numa sucessão, aquele casal em comunhão parcial de bens, um dos cônjuges falece e o outro passa a ser também herdeiro dos bens particulares em concorrência com os herdeiros daquele que faleceu. Isso é comunhão parcial de bens. Na comunhão universal de bens, que tem que se fazer um pacto antinupcial, tudo vai ser do casal. O que veio de herança, tudo é dos dois. Num eventual divórcio ou num eventual viuvez com a morte de um deles, vai ser a metade. A metade é de um e a metade do outro. Mesmo que recebeu de herança. Tudo. A gente fala do comunhão universal de bens, em simples palavras, é o sistema antigo. É o que os nossos avós eram casados, tá? E também faltou o separação total de bens. Isso. Separação total de bens, então o casal vai ter livre administração de cada bem que está ali no seu nome. Mesmo que comprou antes ou comprou depois, quem adquiriu e quem está com aquele nome, aquela propriedade no nome, é que administra e então é só daquela pessoa. No eventual divórcio ou viuvez, é só daquela pessoa. Esse você me explicou que a lei determina que pessoas com 70 anos ou mais precisam casar nesse regime, a não ser que assine um pacto, é isso? Isso, é assim. Então tem o separação obrigatória de bens por pacto antinupcial, eles podem escolher qualquer regime. Então eles querem escolher o separação total de bens. Eles casam em separação, através do pacto. Acima dos 70 anos de idade, que é uma das causas de impedimento, então, tá? Ou se for menor de idade, por exemplo, com autorização dos pais, tem que ser o separação total de bens, aí é uma separação total de bens obrigatória. Que hoje já tem o entendimento do STF de que o maior de 70 anos não é uma pessoa incapaz. Ele pode, então, escolher o regime. A gente faz, então, uma escritura de pacto antinupcial e ele escolhe o regime de casamento que ele quer. Você falou da pessoa com menos de 18 anos casar, é permitido? Sim. Desde que os pais assinem? Porque, assim, na minha cabeça, não era permitido. Não é permitido menor de 16 anos casar. Aí é caracterizado o casamento infantil. Então, não pode. Então, quer dizer que dos 16 até os 18 anos, eles podem casar com autorização dos pais. Ou se essa pessoa for emancipada. Ou emancipada. Se emancipou, pode casar. Que aí é considerado ali maior de idade. E com o casamento também se emancipa. Então você não tem que emancipar para casar. Você está com 17 anos, teve autorização dos pais e casou, a pessoa já passou a ser maior. Mas se é uma pessoa que já é emancipada por algum outro motivo, ela pode casar sem autorização. Sem autorização dos pais. Certo. E para quem está em casa, eu acho que esse é um outro questionamento que pode vir à tona, é a questão do nome. A gente até conversava aqui antes que antigamente, quando falava em casamento, tinha muito aquela ideia de passar o nome do noivo para a noiva, né? Como uma ideia de propriedade. A noiva era propriedade do marido, né? Exato. A esposa, propriedade do marido. Então tinha que pegar o nome. Não mais, não. Hoje em dia não existe mais isso. Não. Hoje muitos casais fazem a opção de não pegar o sobrenome. E hoje você pode continuar com o mesmo nome, estando casada, ou acrescentar o nome do marido ou do esposo, tá? Também o homem pode pegar, não só a mulher. Tá certo, Bruno. A gente vai ficando por aqui, mas você volta, porque ainda tem muitas dúvidas pra gente tirar. Eu acredito que as pessoas
tenham alguns outros questionamentos que a gente vai trazer na próxima entrevista. E seja muito bem-vindo aqui na Hora do Sim. Volte sempre que quiser. Sempre à disposição. Chegando aqui no cartório, os noivos interessados já num casamento, a gente tem uma lista em que a gente entrega uma lista de documentação, um resumo sobre o regime de bens, como que funcionam os casamentos, para que os noivos tirem essa primeira dúvida, para que já ficam conversando entre eles a decisão para casamento. Então já dá para tirar bastante dúvidazinha. Exato. Inclusive, ó, tá aqui pra gente poder já organizar esse casamento para setembro. E cada assunto desses dá muita conversa. Dá muita conversa. A gente tá aqui conversando, ó, já tem um tempão antes da entrevista começar. E aí a gente volta para tirar mais dúvidas de vocês relacionadas ao casamento civil. Sim. Bruno, muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.